Graças e paz, irmãos. Bom dia. Aproveitando esse cântico que nós já cantamos, quero meditar com os irmãos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nesse capítulo, nós temos ali, a partir do versículo 21, também um cenário, né, e uma passagem que os irmãos, creio que a maioria já conhece, quando Jairo ele se achega ao Senhor Jesus, aflito, porque a filha dele estava com uma enfermidade, e essa enfermidade gravíssima, né, à beira da morte. E então o Senhor, ele seguindo, né, em direção ali à casa de Jairo, no meio dessa trajetória, a partir do versículo 25, ali Marcos ele relata que certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Essa mulher, ela tendo ouvido a fama de Jesus, ela vindo por trás de Jesus, ela, por entre a multidão, ela toca a veste do Senhor Jesus, porque, então, a motivação dela, né, relatada aqui, que ela cria que se ela tocasse apenas as vestes do Senhor, ela seria curada dessa hemorragia que ela sofria há 12 anos. E Marcos ele vai relatar que, de fato, quando essa mulher ela toca as vestes do Senhor Jesus, essa hemorragia ela é estancada e ela sente, ela percebe no corpo dela, ela está curada dessa enfermidade. E o Senhor Jesus também, e isso é impressionante porque na segunda parte, voltando um pouquinho, né, na segunda parte do versículo 24, fala que nesse trajeto, nesse percurso que o Senhor ele percorria indo para a casa de Jairo, fala que grande multidão seguia a ele, comprimindo. E nesse cenário onde uma multidão comprimia o Senhor Jesus, onde uma multidão apertava o Senhor Jesus, ele percebe que algo diferente acontece. Há ali um toque diferente, e esse toque diferente faz com que dele saia poder. E ele então indaga, né, e pergunta, então quem que me tocou as vestes? Quem que me tocou? Porque de mim saiu poder. E os discípulos, talvez essa seria a nossa colocação para o Senhor Jesus também, porque uma multidão aqui te aperta e você está perguntando quem que te tocou, e o Senhor ele retifica, né, ou ele retificar, né, ele vai então reforçar isso. Não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E a mulher então ela, com medo, temerosa, ela então se manifesta e fala que tocou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, no versículo 34, fala para ela, né, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Dentro desse cenário, irmãos, existe também aqui, voltando no versículo 26, e essa, com certeza, era a nossa história antes de nós conhecermos o nosso Senhor, antes do Evangelho ser revelado a nós, antes da pessoa do Senhor Jesus ser revelada a nós. Mas ainda corre o risco de nós insistirmos nesse caminho, e é interessante porque Marcos aqui fala, ele vai relatar que essa mulher, ela com essa enfermidade, ela então despende de tudo que ela possuía, ela gasta todo o dinheiro, toda a finança dela, ela gasta com os médicos. E Marcos ele não só fala que isso para ela não teve proveito nenhum, como fala que nessa situação ela foi de mal a pior. Ela então, ao gastar toda a sua finança, tudo o que ela possuía, todos os seus bens com esse intuito de curar a sua enfermidade, isso não apenas não funcionou, não resultou em nenhuma cura, como o estado dela piorou.
E quando eu coloco para os irmãos, né, que com certeza era essa a nossa história antes de conhecer o Senhor, e há esse risco, né, de nós prosseguirmos nesse caminho, quando nós, como homens naturais, nós seguimos um caminho natural e nós buscamos a satisfação em outras coisas que não são, ou que não é o Senhor Jesus. E, irmãos, nós corremos esse risco de, na nossa ânsia, na nossa intuito de satisfazer algo em nós então buscarmos o prazer e essa satisfação no trabalho, às vezes num cargo, né, num posto ali no trabalho, ou mesmo nas finanças, buscando ganhar dinheiro e achando que é a nossa conta bancária que nos vai dar uma satisfação, que vai resolver os nossos problemas, resolver as nossas doenças. Ou a gente pode colocar a nossa esperança num casamento, numa esposa, no marido ou nos filhos. Então, na verdade, nós temos tantas coisas terrenas em que essas coisas, elas nos convidam a colocarmos a nossa confiança, a colocarmos a nossa esperança nelas. E numa desatenção ou numa perspectiva errada com respeito ao Senhor Jesus, nós prosseguimos em um caminho em que nós vamos correr e buscar a nossa satisfação nessas coisas. E pensar que essas coisas, elas vão trazer paz à nossa alma, elas vão trazer cura. E aqui é relatado uma cura física, mas nós sabemos que o intuito do nosso Senhor Jesus e o intuito de Deus, o nosso Pai, nessa obra que envolve o Pai, o Filho, o Espírito, nós sabemos que a cura que Ele deseja nos trazer e a cura que essa mesa, que a cruz nos fala, é de uma cura muito mais profunda, muito mais grave, uma cura interior que nós precisamos. Porque até pegando, só como parênteses, a continuação do texto que o Celso leu, ali em 1 João, no capítulo 3, no versículo 3 de 1 João 3, João fala que a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Então, todo o que tem a esperança no Senhor, a si mesmo se purifica. E também no versículo 5, e isso nós precisamos ter a nossa perspectiva alinhada com a perspectiva do Senhor, com a intenção aí do Pai e do Filho com respeito a essa obra, porque aqui João ele fala que o Senhor ele se manifestou para tirar os pecados. Esse é o intuito, ou foi o intuito. E quando nós nos lembramos da obra da cruz, quando nós nos lembramos dessa obra redentora do nosso Senhor Jesus, é entendermos, irmãos, que essa obra não foi feita para que nós tivéssemos uma vida tranquila aqui, para que nós tivéssemos a nossa satisfação posta em coisas terrenas, para que a nossa esperança fosse colocada em coisas relacionadas a essa terra. Nós precisamos entender que quando Cristo ele vai até o madeiro, quando Cristo ele é pendurado ali, quando o Cristo que ele estancou a hemorragia daquela mulher, mas dele saiu sangue, dele foi derramado sangue em função dos cravos que foram colocados nas suas mãos, em função da coroa de espinhos que foi colocada em sua cabeça. Então esse Cristo que ele agiu de uma maneira milagrosa e manifestando o seu poder naquela mulher, então impedindo, né, o continuar desse fluxo sanguíneo ali naquela mulher. Mas ele se disponibilizou, ele se colocou à vontade do Pai para que dele então fluísse sangue, e através desse sangue, como também João, nessa primeira epístola mesmo, ele fala que é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Irmãos, e é nisso que nós precisamos crer, e é essa a perspectiva e o olhar que nós precisamos ter quando nós fazemos memória da obra que o Senhor Jesus fez ali na cruz. Que muito mais do que coisas exteriores, muito mais do que coisas externas, o Senhor deseja nos curar dos nossos pecados. O Senhor deseja nos mostrar
que somente nele há esperança, que somente nele há paz. E se nós prosseguirmos e formos obstinados em um caminho diferente disso, irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos gastar tudo o que nós possuímos. E aqui não é só financeiro, nós vamos gastar toda a nossa energia, nós vamos gastar todas as nossas forças em coisas que não vão nos trazer paz, em coisas que não vão suprir aquilo que nós desejamos, em coisas que não vão nos satisfazer. Mas se o Senhor, Ele nos dá clareza com relação a isso, e se nós clamamos ao Senhor para que a graça dele nos mostre essa mensagem que ele já registrou e que nós aqui na Rua Presidente, semanalmente, nós lembramos dessa cruz, nós lembramos dessa obra, e se como parte da igreja, como parte do corpo de Cristo, nós então conseguimos fazer esse exercício de que somente em Cristo há esperança, somente em Cristo há paz, independente, irmãos, das coisas ao nosso redor, independente das circunstâncias, essas coisas não vão nos afetar, não vão afetar a nossa fé. Então, como nós cantamos nesse cântico, né, a morte ela pode aparecer e se manifestar para nós, mas isso não vai nos causar temor, porque a nossa esperança e a nossa paz, elas estão no nosso Senhor Jesus. Então, que o Senhor ele possa nos ajudar, abrindo os nossos olhos, nos dando entendimento, fazendo com que os nossos olhos sejam postos nele, fazendo com que a nossa mente ela esteja naquilo que ele realmente deseja nos mostrar, nesta obra que ela é uma obra maravilhosa, é uma obra ímpar, é uma obra que, irmãos, e nessa obra, se essa mulher ela gastou tudo que ela possuía, nessa obra nós não gastamos nada. Quem gastou tudo o que possuía foi o próprio Senhor Jesus, quando ele derramou o seu sangue e ele entregou a sua vida. Quando o Senhor Jesus, ele se deu e ele se entregou à morte, ele gastou tudo o que ele possuía para que nele nós tivéssemos paz, satisfação, esperança. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ele nos dê esse gozo nele, né? Que nós possamos desfrutar do gozo que há nele e que ele fale aos nossos corações. Senhor, se temos buscado, Senhor, a nossa esperança, a nossa paz em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós queremos pedir perdão a Ti. Se os nossos olhos eles não estão em Ti, se a nossa busca por prazer e satisfação não estão em Ti, Senhor, nos perdoe e nos ajude, Senhor. Pedimos que o Senhor nos socorra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nos dê compreensão espiritual com relação à Tua cruz. Ó Senhor Jesus, nós precisamos agradecer a Ti, porque o Senhor disponibilizou cura através do Teu sangue. O Senhor tem desejado nos livrar e nos limpar dos nossos pecados. O Senhor nos comprou com o Teu sangue. O Senhor nos tirou do império das trevas. Obrigado, Senhor, porque a Tua obra ela é imensa. Ela não é pequena, Senhor. A Tua obra não é comum. A Tua obra ela não tem par. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor se disponibilizou ao Pai para cumprir esta missão que Ele te deu. Agradecemos, Senhor, porque, Senhor, nós podemos olhar ao redor e olhando ao redor ver que nada pode nos satisfazer e olharmos para o Senhor, vemos que é o Senhor que nos satisfaz e vemos que é o Senhor que nos traz cura. Por isso nós agradecemos mais uma vez a Ti a oportunidade que temos de fazermos memória do Teu nome. E Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, entregando o Seu Filho, para que todo o que nele crer tenha e receba a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos a Ti. Eu vejo alguns visitantes e sempre
fazemos essa lembrança de que essa mesa que contém esse pão, que contém o vinho, pão representando o corpo de Cristo, o vinho representando o seu sangue derramado, é um momento instituído pelo próprio Senhor Jesus, é um mandamento, uma ordenança que o próprio Senhor Jesus ele faz ao seu corpo, à sua igreja, para que lembremos da obra dele, para que lembremos do amor dele, para que lembremos da humilhação dele, para que lembremos da obediência dele. E todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, todos aqueles que já creram nele, que já creram nessa obra, todos aqueles que já tiveram seus olhos espirituais abertos, são convidados por ele a participarem desse momento. É uma mesa que ela não é dessa comunidade, ela não pertence aos irmãos que se reúnem aqui na Rua Presidente, mas é uma mesa que pertence ao próprio Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus convida aqueles que são seus, aqueles que foram feitos filhos de Deus, a participarem desse momento, a comerem desse pão, beberem desse cálice, fazendo memória do nome do Senhor Jesus.